Lu, maravilha. Muito bom. Então estamos praticamente em família hoje. Todos aqui praticamente são meus alunos de outros cursos e então sintam-se bem à vontade para a gente dar início a essa nossa partilha. Para quem está vindo pela primeira vez ou quem está assistindo pelo YouTube pela primeira vez, a gente faz uma vez por mês essa leitura comentada do livro e a gente ficou aí um tempo, precisamos pular alguns meses, mas a gente está dando sequência, estamos quase no final do livro, né? Acredito que vão ser esse encontro e mais dois, a gente finaliza as cartas do Caminho Sagrado. E para quem não assistiu ainda às outras aulas, todas elas estão gravadas e disponíveis no canal do YouTube. Então você pode ir lendo sobre essas cartas, né? Acessar esse livro, principalmente, né? Ler o seu livro e depois assiste a leitura, acho que fica mais rico, né? Quando você já conhece o material, quando você já está um pouco mais familiarizado com as palavras da própria autora, né? Ninguém melhor do que ela mesma para descrever os conteúdos que ela apresenta no livro, né? A diferença é que eu trago também um pouco da minha vivência com esses temas que ela traz, e aí, né, como todo conhecimento, né, uma vez que ele começa a dançar dentro de cada um de nós, ele vai adquirindo novos tons, né? Então, o objetivo dessa partilha é esse, que a gente consiga trocar um pouco a respeito dessa sabedoria, que também não é uma sabedoria dela, né, da autora, da James Sans, mas que ela é porta-voz dessa sabedoria, né? E eu costumo fazer a leitura numa tacada, né, assim, longa, e depois eu abro para que a gente partilhe através de perguntas, através de comentários, né, não necessariamente é uma pergunta, mas é uma partilha, né, de algo que foi dito, que ressoou no seu coração, e isso eu faço somente com as pessoas que estão ao vivo comigo no Zoom. Então, ao final dessa leitura, eu encerro a gravação e sigo com as pessoas que estão online comigo no Zoom, né? Quem tiver interesse em receber esse link do Zoom, é só seguir no meu Instagram, mas principalmente no Telegram, onde a gente vai disponibilizando todas as datas, né? Lá é o nosso principal veículo de comunicação para essas leituras aqui, tá bom? Bom, então, só antes de eu começar a entrar no livro, né, eu queria esclarecer que esse trabalho que eu faço com as leituras comentadas, né, ele é totalmente voluntário, né, e sem custo algum, né, justamente porque eu acredito que alguns tipos de trabalho a gente precisa realmente fazer dessa forma como nós estamos fazendo aqui, tá? Então faz parte do meu processo de devolução aí para o mundo, né, de tantas coisas que eu aprendi, venho aprendendo nesse caminho, né? É por isso que ele vai seguir online e gratuito do jeito que está aqui, tá? Para outras formações, outros cursos, aí sim, aí tem o valor de troca, mas para esse trabalho aqui específico, a gente vai seguir no gratuito, tá? Para quem me perguntou, tá bom? Muito bem, então vamos dar início, tá aqui o livro, né? Essa é uma das capas da editora Rocco, mais antigas. Esse livro ele vem com o deck de cartas, né? E aí só lembrando, o meu objetivo aqui não é ensinar a ler as cartas, né? Embora quanto mais você se familiariza do conteúdo, mais fácil fica de você utilizar esses símbolos, esses arquétipos, né? Como oráculo, né? Então eu comento um pouquinho também, né? De como utilizar as cartas de maneira oracular, mas esse não é o nosso objetivo principal, ok? Então, dando sequência na nossa leitura, né? A gente já teve vários encontros online sobre o livro e a gente está exatamente no capítulo 22, né? E o capítulo 22 vai falar de ninguém menos que o nosso querido palhaço sagrado, né? Está aqui a ilustração da própria autora, então que é o Rei Oca. E eu gosto de começar a leitura com um poema que ela traz sobre a carta que ela vai falar, né? Eu costumo dizer que o poema já é a síntese do ensinamento que ela traz sobre a carta que ela vai dizer. Então, ó Rei Oca, faça-me rir para que eu volte a ser humano. Permita-me ver o meu caminho torto e ser amigo do trickster. Ó Rei Oca, como é que você pode ser assim do contra e me fazer aprender tanta coisa?
Ó, Reiuca, olha, desta vez você me pegou, mas da próxima vez eu te pego, né? Então, essa figura, né, do palhaço sagrado, ele é muito, ele é muito mais forte nas culturas ancestrais do que atualmente, né? Atualmente nós temos um lugar na sociedade que é o papel do humorista, né? A gente tem, não é assim não é uma figura com uma expressão muito forte na cultura moderna, né? Mas a gente tem alguns humoristas aí que acabam despontando, né? Que acabam se tornando pessoas que trazem alegria, trazem reverência para assuntos cotidianos. Então, esse lugar do humorista a gente conhece um pouco, né? Por que um pouco? Porque quando a gente vai falar do Ryoka, a gente não está falando de um simples humorista. A gente está falando de um conceito que a gente praticamente não tem mais nessa sociedade, que é o conceito do palhaço sagrado, né? Porque o palhaço que nós temos na sociedade moderna atual, ele não faz necessariamente essa ponte entre o sagrado e o profano, entre o sagrado e a irreverência, né? Então se você ligar aí a TV, o YouTube, você vai achar um monte de humoristas, canais de humor, né? Isso tudo é muito saudável, né? Um humor bem feito, ele é gostoso, né? É gostoso a gente poder acessar um conteúdo leve, dar risada, né? Mas a verdade é que esse personagem que está sendo trabalhado aqui pela Jamie, né? E não só pela Jamie, mas existem algumas culturas onde essa figura é muito importante, né? Quais são esses povos, né? Os pueblos de Picori, por exemplo, que é uma dessas das etnias que ainda existem, né? Ali no sul dos Estados Unidos, essa figura ele era tido como um grande sábio, um grande sacerdote, né? Então é uma classe de sacerdócio, né? É importante a gente lembrar que dentre as tribos ancestrais a gente tem não tem só o pajé, o curandeiro, não. Você tem várias classificações de possíveis tipos de curadores, né? Então você tem aquele que oficia os ritos de passagem, você tem aquele ou aquela que é o curandeiro mesmo, né, da parte de enfermidades, muito mais parecido com o médico. Você vai ter os chefes, né, os caciques, que vão trabalhar mais uma liderança sacerdotal política, né, que vai falar dos interesses coletivos dessa comunidade. E aqui a gente vai ter então a presença do palhaço sagrado, né, que ele vai ancorar uma sabedoria que é uma sabedoria selvagem, digamos assim, uma sabedoria que a gente não pode prever, a gente não pode, você não pode saber o que você espera dessas figuras, né? E existem vários ensinamentos orais que falam da formação desses reiokas, né? Uma das lendas diz que um reioka passava a existir numa sociedade quando uma pessoa era atingida por um raio, né? Porque os seres trovão têm uma ligação com os reiokas. Então, aquela pessoa era atingida por um raio e ela ficava meio biruta, né? Esse ficar meio biruta significa olhar a realidade a partir de um outro prisma, né? Então, os reiokas sempre foram essas pessoas, né, que conseguiram, de uma certa forma, estar à margem da sociedade, né? Mas não à margem no conceito de marginais, de criminosos, né? Mas são pessoas em que as regras não se aplicam necessariamente a essas pessoas. Por isso que uma das palavras-chave para compreender o Reioka é aquilo que é o contrário, né? Então, o conhecimento dos opostos, ele é retratado pelas tribos ameríndias preto e branco, ou seja, ele tem o conhecimento da luz e da sombra. E ele vai ensinar através da luz e da sombra, ele vai ensinar através de pregar peças, ele vai ensinar através de ciladas mesmo, né? De puxar o tapete para você aprender alguma coisa, né? Uma lição. E ele também vai trazer um ensinamento muito importante, que é a sabedoria através da leveza, através da alegria, através do bom humor, né? Quem disse que a sabedoria precisa ter aquela pompa, né? Aquela coisa catedrática, né? Enfim, aquela imagem que a gente pega, por exemplo, hoje um intelectual moderno, né? Então,
né, com aqueles montes de livros, e o Ryoka não. Ele vai trazer uma sabedoria espontânea, uma sabedoria do riso, uma sabedoria através, né, de uma inteligência profundamente conectada e sensível para perceber, para tirar a pessoa de um lugar, né? Muitas vezes a gente está num caminho muito rígido, num padrão de pensamento, né? E aí precisa vir alguma coisa para tirar a gente daquele transe ou daquele padrão mental, né? E muitas vezes através do susto, da brincadeira. Por isso que essas palavras-chave são fundamentais para a gente compreender o Ryoka, né? Que é o humor, os opostos, a irreverência, né? E também o trickster, né? O que é o trickster? O trickster todas as culturas vão ter uma figura que ancora essa figura desse arquétipo mesmo, né? Que consegue ensinar através das provações, que consegue ensinar através de um outro caminho, um caminho tortuoso. Mas como assim um caminho tortuoso, né? Quando fala caminho tortuoso, significa você não imaginava que você ia aprender tanto naquele desvio de rota, digamos assim. Sabe quando você se programa para fazer uma coisa na sua vida, tudo bonitinho, né? O tempo, o espaço, a hora, o jeito de fazer, e sai tudo errado do que você planejou, mas no fim deu tudo certo, porque que bom que deu tudo errado, porque de repente a vida te apresentou uma forma melhor ainda das coisas, né? Porque foi por um caminho que não era aquele caminho que você tinha planejado, ou seja, foi por uma via mais tortuosa, né? Mas essa via tortuosa foi a que foi possível para chegar naquele lugar que você precisava chegar. Então o Ryoka ele vai trazer essa sabedoria. Por isso que para ser um Ryoka, né, eu falei que alguns nasciam quando eram atingidos por raios, mas tinham outros também que nasciam com esse dom, com esse talento. A gente percebe mesmo, né? Pegando aí o exemplo dos humoristas atuais, né? Aquela pessoa que só de estar na presença dela você dá risada, ou ela fala qualquer coisa, você dá risada, você vai tentar falar a mesma coisa que ela falou e ninguém dá risada, porque não tem aquela magia, né? Da alegria ali, né? E na outra pessoa. Eu mesmo sou péssimo em contar piada, assim, é melhor eu fazer outra coisa, porque quando eu começo a contar piada, coitado né, da magia da piada, ela se perde, porque definitivamente não é o meu forte, né? Mas tem essas pessoas que já têm um humor natural, né? E que conseguem subverter as coisas, né? Essa coisa da subversão, né? E por que fica engraçado, fica caricato? Porque justamente a nossa mente, ela acha que a coisa deveria ser daquele jeito e não é. E aí já começa a trazer o aprendizado do Ryoka, né? É, então o Ryoka é o palhaço divino, né? E ele então vai trazer esse ensinamento para a gente não nos levar tão a sério, né? Aquela rigidez, aquela seriedade, né? Existe um conceito que o xamanismo ameríndio trabalha muito forte, que é o conceito da autoimportância, né? O que é o conceito da autoimportância? Ah, eu sou uma pessoa, né? Eu sou grande, a grande, né? Ai, se eu não for lá, não vai existir, né? Que vai ser do Natal se eu não for, a minha família, né? Não vai ter o Natal, sabe? Isso chama-se autoimportância. Quando você dá um valor excessivo à sua imagem, quando você dá um valor excessivo à sua figura, aos seus feitos, né? É, ao que os outros estão pensando, o que os outros vão achar de mim, né? Tudo isso a gente chama de autoimportância. E uma dos nossos aprendizados dentro desse caminho é justamente tirar a nossa importância, né? Destituir a nossa autoimportância. Por quê? Porque a gente possa ser livre, né? Porque eu só estou preso numa autoimagem, se eu estou preso num caminho que eu mesmo escolhi, se eu estou preso, rígido dentro de uma crença, né? O que a vida vai fazer? Alguma coisa vai acontecer para me despertar desse transe, né? Vou usar aqui um português bem claro. Ou alguma merda vai acontecer para dar errado, ou algo, né, vai acontecer que sai fora do meu script, né? E isso justamente acontece quando a gente está muito teimoso dentro de um caminho. E é por isso que o companheiro perfeito do Ryoka é o coiote, né? Para quem fez o estudo do Dançando o Sonho, a gente fala muito sobre esse arquétipo, sobre esse animal de poder que é o coiote, que também vai personificar, né, vai incorporar esses ensinamentos, né? É um dos animais que também trabalham muito dessa maneira, né? Ensinando através do susto, ensinando através de pregar peças, né? Então o coiote ele é o grande companheiro do Ryoka, inclusive
Diz a lenda que o Ryoka fica tentando pregar uma peça no Coyote, e o Coyote fica tentando pregar uma peça no Ryoka, e uma hora eles conseguem, né? Então, é o ensinamento da brincadeira, é o ensinamento da leveza, é o ensinamento da gente sair, tirar um pouco da nossa autoimportância, né? Aprender a trazer leveza para as nossas vidas, aprender a equilibrar o sagrado com o profano, ou seja, o sagrado com o irreverente, né? Quanto tempo será que a gente destina para brincar, para o lazer, para fazer coisas agradáveis, para dar boas risadas, né? Ou será que a gente está muito focado na realização dos nossos objetivos? Né? Que objetivos são esses que são tão importantes assim que a gente não pode parar um pouco da nossa vida para dar risada, né? Para fazer alguma coisa? Então, quando a gente começa a cair nessas ciladas, né? Que a gente mesmo se enfia, né? Vem lá um Ryoka, vem lá um Trickster, vem o Coyote para nos ajudar a lembrar que o caminho não é assim, que nós não somos a última bolacha do pacote, né? Que nós também não somos nem a última nem a primeira, né? E, enfim, para levar as coisas com mais leveza, né? O famoso take it easy, né? Então, o Ryoka, ele também corporifica tudo isso, mas ele também traz um ensinamento muito, muito profundo, por quê? Para ser um palhaço sagrado, tem que ter uma sabedoria muito grande. Para poder dar risada, né? Pega aí um Charlie Chaplin, né? Que é uma imagem que a gente tem bem clássica, né? De um palhaço que conseguiu trazer temas tão profundos, tão delicados, em momentos históricos tão delicados, e ele conseguia fazer daquela desgraça, ele conseguia fazer beleza, ele conseguia fazer poesia. Por isso que essa figura do palhaço mágico, do palhaço divino, do palhaço sagrado, ela tem por trás uma grande alma, uma alma muito sábia, que consegue pegar aquela matéria bruta, que consegue pegar aquela lama, aquele caos e fazer daquilo um ensinamento, né? Faz com que a gente consiga dar risada de temas profundos, de temas difíceis, né? E então a gente tem aí, por exemplo, o exemplo do palhaço, né? Do Carlitos, que é um personagem histórico que conseguiu fazer isso, né? Num momento aí tão importante da humanidade entre guerras, né? Não poderia deixar de fazer um paralelo atual, né? Guardado as devidas proporções, né? Eu sou muito fã, alguns amigos meus aqui sabem, né? Da doutora Rosângela, lá, terapeuta, ela tá bombando lá no Instagram, que é uma pessoa que pegou vários temas atuais, né, e ela consegue fazer um humor leve, um humor tranquilo, né? E a gente tem um déficit tão grande de pessoas assim que quando uma pessoa consegue vir, ela explode, né? Não que a doutora Rosângela não seja boa, ela é boa, né, no que ela faz, mas a gente está tão pesado, né? A sociedade está tão assim imersa nos seus próprios dramas, né, que a gente não abre espaço para rir de nós mesmos, né, para rir das nossas desgraças, para rir das nossas decisões, para rir da nossa situação, né? Então existe sim um papel muito importante, muito sagrado, que é essa figura do palhaço sagrado, né? E que para ele conseguir ser essa pessoa, né, e não fazer um humor de qualquer jeito, ele tem que ter essa sabedoria, ele tem que ter essa conexão espiritual a ponto de conseguir fazer do chumbo ouro, como diriam os alquimistas, né? Transformar uma situação densa em algo que a gente consegue refletir de maneira leve, né? Aí ela vai trazer uma passagem, né? Eu gosto muito da forma como a Jamie apresenta os ensinamentos dela, porque ela traz sempre os ensinamentos pessoais da vida dela, né? E um dos mestres dela, para quem leu Dançando o Sonho, acompanhou Dançando o Sonho, esse mestre aparece muito, né? Ela fala muito sobre ele, que é o Joaquim Muriel Espinosa, que foi um dos instrutores dela, né? E aí ela conta uma história que é muito engraçada, muito divertida, né? Que o Muriel, né? é, lançou um desafio, um aprendizado, né? Falou, Jamie, eu vou te ensinar agora um grande ritual, um ritual muito importante, muito poderoso, né? Então você precisa recolher, vamos recolher junto, né? Todas as fezes que a gente vê aqui cruzando aqui no deserto. Então eles recolheram fezes de cachorro, fezes de lebre, fezes de coiote, fezes de todos os animais, né, que eles encontraram no deserto. E aí teve todo um processo, né? Ele pegou essas fezes, eles foram junto, diluíram, fizeram todo um processo e e ele pediu para ela fazer um círculo com essas fezes, né? E ficar lá dentro do círculo até que ela encontrasse a resposta, né? Que resposta tão sagrada seria essa, né? Aí ela vai e parece que ela faz isso por 2 dias, né? Se eu não me engano no livro, faz tempo que eu li.
Parece que ela fica por 2 dias recolhendo essas fezes de todos os animais que ela encontrava, fez lá o círculo de fezes, né? E aí ela tinha que encontrar a resposta e ela tá lá, né? Ela tá lá no centro do círculo, aí vem a imagem do coiote, né? E começa a dar risada, né? Dela assim, debochadamente, nossa, que papel ridículo que você tá fazendo aí, né? Aí quando ela descobre que aquilo era uma peça, né? E o coiote falava assim: você estava tão imerso na merda dos outros, era literalmente isso, né? Você ficou tanto tempo preocupado com os problemas alheios, né? Literalmente que você, olha só o que você fez, né? Então o mestre dela, o instrutor dela, vendo que ela estava indo por esse caminho, né? De se envolver mais nos problemas dos outros, fez essa, né? Fez essa correção, digamos assim, né? Na base, né? A gente fala, né? O Joaquim coiotou, né? A gente até usa esse verbo, né? Ah, fulano coiotou você, né? Então ele coiotou a Jamie dessa maneira, né? Ele trouxe, pregou uma peça e ensinou, fez ela ver o quanto ela estava realmente se preocupando e pegando a merda alheia, né? E aí ela começou a dar risada, né? E foi achando que era um grande ritual dos 4 ventos, né? Não sei das contas, e que não era nada disso, né? O mestre dela estava ensinando, pregando peças, né? Então, aliás, né, não, os nativos fazem muito isso, né? Quem já teve oportunidade de encontrar esses homens e mulheres de medicina, né? Eles sempre vão equilibrar uma grande dose de humor com a sacralidade. Eles também sempre vão trazer ensinamentos, né? Tem um momento para tudo, né? Tem um momento para algo mais solene, tem um momento para algo mais sério e tem um momento também para ensinar através da leveza, da brincadeira e da risada, né? Então esses mestres nativos eles sempre vão carregar uma boa dose de bom humor, né? Essa capacidade de rir de si mesmo, pouquíssima ou quase nula autoimportância, né? Ou seja, eu não sou tão importante assim, né? Eu não sou a última bolacha do pacote, nem a primeira, né? Porque os dois opostos aí são, enfim, nocivos, né, para o nosso bem-estar, digamos assim. Nem eu achar que eu sou de mais, nem eu achar que eu sou de menos, né? Então o Ryoka vai trazer essa sabedoria do equilíbrio, principalmente quando a gente passou do equilíbrio, né? Então ela fala: o caminho sagrado de cura do Ryoka consiste em diminuir o medo através do riso. Olha que bonito isso, né? Quantas vezes nós não temos medo, né? Será que esse excesso de medo não está faltando a gente dar umas boas gargalhadas na nossa vida, né? Então, o que eu preciso fazer, né? Ou então, eu lembro também de algumas situações, né? Quando a pessoa está muito rígida e aí todo mundo começa a infernizar a vida daquela pessoa, se até que ela acorda, né? Porque ela que estava ali muito focada, né? Ou muito na alta importância. E a gente vivia muito isso na escola, né? Guardadas as devidas proporções, né? Não entrando no bullying, que é algo totalmente negativo. Mas a gente tinha, a criança, ela sabe isso, né? A criança, quanto mais você finge que você está se importando, mais ela te importuna, não é mesmo, né? Quando as crianças estão na escola brigando, quanto mais fica assim, ah, não é, né? Eu lembro das situações da infância, assim, e quanto mais você se importava com o deboche alheio, mais deboche vinha. Né? O que a vida ensina nessa hora? Meu, para de se importar com o deboche alheio, para de se importar com o que os outros estão pensando, que vai parar de doer na hora. Né? Então o Ryoka ele tem um pouquinho ele pega essa mesma linha de ensinamento. Né? O Ryoka é um verdadeiro mestre ao lidar com aquelas situações em que a teimosia impede o crescimento. Olha que legal isso. Né? Quantas vezes nós não estamos fixos ali no nosso ponto de vista, né? E aí estamos ali, né, dando murro em ponta de faca, e aí é um prato cheio para o coiote, é um prato cheio para o Reuca. Aquela pessoa teimosa havia feito exatamente tudo aquilo que o Ryoka havia dito que não fizesse. Ah, então ele está contando, né, de como os Ryocas ensinavam nas tribos, né? Então eles vinham e falavam, olha, faz tal coisa, né? E a pessoa fazia exatamente o contrário, porque sabia que ela era um Ryoka, né? É como se fosse assim, o Ryoka falava assim, olha, vai lá e mergulha no rio. Aí a pessoa não mergulhava só para contrariar o Ryoka, né? Só que nisso ele estava passando um ensinamento que era realmente não era para ela mergulhar no rio, né? Só que ele sabia usar do seu poder de convencimento às avessas, né? Por isso que ele é feito de preto e branco, né? Ele sempre vai aparecer de maneira listrada, tá? Então, o Ryoka, o coiote, né? São esses nossos
aliados aí para a gente viver com mais leveza, né? E vai também nos levar às revelações internas, né? Depois que a gente cai em si mesmo e fala assim, nossa, olha, sabe quando você tem uma situação que você fala assim, nossa, olha que besta que eu estava sendo, olha que idiota que eu estava sendo? É quando você tem um insight que vem dessa sabedoria do Ryoka, né? Então você fala assim, nossa, olha que babaca, né? E aí você dá risada de você mesmo, né? Aí você não vai falar assim, nossa, vai se chicotear porque você caiu na real, que você estava num caminho de ter. Não, dá risada, né? Segue em frente, vira a página, né? Então, esse é um pouco da energia do Ryoka. Aí vou fechar aqui, né? A sabedoria do Ryoka pode ser invocada através do coiote. Lembre-se, porém, que o trickster ele vai, ele constitui dessa perfeita integração entre todas as energias, a energia do sábio, a energia do tolo, né, irreverente e sagrado. E sempre que buscamos essas lições, devemos estar preparados para a aventura que vem a seguir, né? Então, agora já fazendo o link, né, quando sai essa carta, né, se você usa as cartas do caminho como oráculo, quando sai o Ryoka, eu falo assim, nossa, né? Primeiro eu dou uma risadinha assim, depois eu falo assim, vixe, lá vem, né? Porque lá vem mesmo, né? O que que eu não estou enxergando que a vida vai precisar me pregar uma peça para eu enxergar, né? Mas não é para ficar com medo, né? Se fosse para ficar com medo, nem tira o oráculo, né? Não, dá boas risadas, né? Fala, encara numa boa. Falou, ô, Ryoka, então vamos embora, então vamos ver o que que é, né? Por isso que ela fala no poema, né? Olha, Ryoka, dessa vez você me pegou, mas na próxima eu te pego. Né? Então leva na brincadeira, inclusive, as lições da vida. Né? Se a vida pregar uma peça com você, maravilha, dá risada, dá fala assim, ó vida, daqui a pouco eu que te pego, hein? É uma forma da gente falar assim, né? Tá tudo bem, eu levo numa boa, né? Nada, não cria um dramalhão, né? Nossa, ó, né? Enfim, o que pode ser tão assim, tão grandioso, né? Que drama todo é esse que a gente dá, né? Isso só acontece quando a gente dá importância para as coisas erradas, né? Será que a gente está colocando importância naquilo que a gente verdadeiramente devia colocar importância, né? Essa semana mesmo eu tive o aprendizado que eu estava lá sofrendo com uma coisa assim, foi até a hora que me deu uns 5 minutos, eu falei assim, peraí, né? O que eu estou esperando, né? Que eu não estou enxergando, né? Eu estava lá culpando a situação externa lá, né? Aí a hora que eu falei, peraí, que eu não estou enxergando? Que outra, né? Por que eu estou me colocando nesse lugar de novo, né? Aí quando eu consegui verdadeiramente, né, não intelectualmente, fazer esse questionamento, fez assim, ó, tchum, virou. Aí muda de perspectiva, né? Então o Ryoka vai convidar a gente a sempre mudar de perspectiva e geralmente através do polo oposto, ou seja, do contrário, né? Exemplo na prática, né? Então, quando alguém fizer algo para você que te ofende, você vai assim, peraí, por que eu me coloquei nesse lugar de ofensa? Né? Por que eu estou fazendo que eu estou permitindo me sentir ofendido por essa pessoa, por essa situação? Né? Aí vem o ensinamento, né? Então, quando a gente consegue inverter a seta, inverter o vetor, né? Geralmente a gente está sempre colocando lá fora, né? Quando a gente inverte, fala assim, nossa, é verdade, eu que estou sendo tolo, ou eu que estou dando importância demais para isso, ou eu que estou esperando que a pessoa seja de um jeito que ela não vai ser, e aquilo está me afligindo, né? Então, enquanto não vem essa sacada, essa mudança, né? Essa transformação, né, dos opostos, então olhar a coisa de um outro ângulo completamente diferente, enquanto não vem, eu tô lá, né? Obcecado, obstinado, teimoso, sofrendo teimoso, né? Então, sempre que vier o Ryoka na nossa vida, agradece, porque é uma bênção, de verdade. Né? Ela até cita aqui no capítulo, né? Quando alguém era escolhido na tribo para ser alvo do Ryoka, né? Era uma honra, porque ele estava realmente querendo ajudar a gente aí para a próxima etapa da nossa evolução. Né? A gente estava ali parado, né? Estagnado, e ele escolheu a gente para. Ah, me pegou para Cristo. Pegou, que bom. Né? Que bom. Então, se aproveita. Então, desfruta do Ryoka, né? Porque ele só pega para Cristo quem está precisando mesmo. Então, é uma honra, né? Então, esse é um conceito muito bonito, né? Que tomara que um dia a gente consiga restaurar essa figura do palhaço sagrado, né? Que ela realmente é bem importante para que o nosso humor ele possa ir além, né? Não ser simplesmente um momento de diversão, nada contra isso. Que bom que a gente tem esses momentos, mas o poder que o humor tem de ir muito mais além, tá? Muito bem. Então, sobre o Ryoka, acho que estou satisfeito. Vamos para a nossa próxima carta, que é os Sinais de Fumaça, carta de número 23. Então, tá aqui a imagem.
É uma fogueira com umas fumacinhas. E aí o poema: Linguagem sagrada do céu. Por favor, fale comigo. Você que vive aonde a águia voa, espírito que se manifesta sob a forma do povo nuvem. Vindo do fogo, fumaça sagrada, você me chama. Assinala meus desejos, deixe-me voar para o céu, com o coração tão puro que consiga voar como a águia, até as alturas em que você se encontra. Bom, sinais de fumaça é um símbolo bem distante da nossa cultura atual, né? Primeiro porque a gente quase não faz fogueira. Se faz fogueira é de São João, né? Ou faz aí a fogueira para alguma coisa, né? Com exceção aí da galera do xamanismo que faz aí seus rituais, suas fogueiras, né? Dos xamanismos no plural, né? E das tradições ancestrais que usam ainda muito forte a fogueira. Mas a gente não tem esse costume, né, como sociedade não indígena, de utilizar a fogueira e os sinais de fumaça. A gente não tem essa relação tão profunda que eles tinham, né, da integração com a paisagem. Então, para compreender os sinais de fumaça, primeiro a gente tem que compreender que eles estão falando de tribos que viviam num tempo em que não tinha Wi-Fi, que não tinha telefone celular, né? Que não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Né? Então, eles tinham que desenvolver formas de se comunicar entre tribos. E aí a gente vai ter um desenvolvimento de uma linguagem bem complexa, né? Uma linguagem não verbal. Então, os sinais de fumaça está falando sobre uma linguagem não verbal que foi desenvolvida aí pelos povos ameríndios, né? Para se comunicarem entre si, mas também para se comunicarem entre o céu e a terra, que é o que esse poema fala. Né? Então, quando eles queriam enviar mensagens sagradas para os céus, eles tinham aí formas, né? E aí tem uma tecnologia muito simples que é você pegar um cobertor ou as peles, molhava elas e fazia, né? Movimentos como código Morse, né? Duas bolinhas de fumaça seguida por um espaço, seguido por mais uma sequência, né? Então é como se fosse um código, né, de Morse mesmo, assim, né? Abafando e, e aumentando a fogueira. Então as nuvenzinhas produzidas pela fogueira criavam padrões diferentes, né? Então eles se comunicavam dessa forma. E a relação dos nativos com a natureza ela é tão profunda que eles sabiam ver os sinais em todas as coisas, né? Aliás, esse é um grande ensinamento, né, para quem segue o caminho vermelho, que é aprender a olhar os sinais da natureza, né? Então é aquele momento que eu estou pensando sobre determinada coisa, se eu devo ir para cá ou para lá e ver um pássaro né? Então o tempo todo a natureza está conversando conosco, a natureza é toda simbólica, né? Então ela se comunica na forma de sinais. Né? E até hoje, isso não precisa ser indígena, né? Porque a natureza é natureza com índio, com não índio, para todo mundo. Né? Então a natureza se comunica na forma de sinais. Só que a diferença é que muitos de nós perdemos a capacidade de entender o que a natureza está dizendo. Né? Vou dar um exemplo. Né? Hoje eu estava fazendo um atendimento de uma paciente que está trabalhando muito para se libertar de uma questão, de uma condição, e vem um pássaro enorme, né? E pousou na frente da árvore do meu consultório. Né? E um pássaro raro, não era tipo uma rolinha, um pardalzinho, não. Era um pássaro enorme, né? Chamado alma de gato, lindo, com um rabão marrom, né? Incrível. Quem conhece esse pássaro é um pássaro incrível. E, meu, e na hora que o pássaro pousou assim, né? Tem a minha janela e pousou na árvore, eu falei assim, meu, parei tudo. Eu falei, olha para lá, né? Olha aquilo ali, né? A gente ficou observando o pássaro, né? Foi uma coincidência? Eu acho que não, eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito em sinais que o tempo todo, a diferença é que às vezes a gente não consegue entender os sinais, mas eles estão ali acontecendo, né? Então, a natureza ela se comunica o tempo todo. E aí, né, ela vai falar, né, os uivos da natureza, as mensagens, os sonhos de cura, né, a linguagem do coração. Então, essa relação do nativo com a fumaça, ela é muito bonita, porque eles têm o cachimbo sagrado, que é uma das cartas que, se eu não me engano, a gente já viu, né? E que também é a forma deles enviarem as preces pessoais para o céu, né? Então, a prece na forma de fumaça é o uso do cachimbo da paz, do cachimbo sagrado, né? Aí,
os sinais de fumaça, ele vai ter o mesmo princípio, só que não está falando de uma prece muito individual, está falando já de uma coisa um pouco mais coletiva, embora o exemplo que a James Sans dá, né, dela dos sinais de fumaça é bem pessoal, né? Mas a fumaça da fogueira ela vai fazer a ponte entre o céu e a terra, né? A fogueira nada mais é do que uma fagulha do sol na terra, assim ensinam os ensinamentos do caminho vermelho. Cada fogueira é como se fosse uma pequena parte do sol na terra, né? E aí essa fumaça vai, se ergue e retorna para o céu, né? Então, por isso que muitos rituais, né, eles são feitos em volta do fogo e, no caso dos sinais de fumaça, observando o que, que acontece. Eles faziam a fogueira ali, canalizavam uma intenção, ela vai falar muito sobre a importância da intenção clara, né? E aí eles observavam, é como se fosse assim, eu jogo uma pergunta para o universo e eu fico olhando, observando para ver o que, que o universo vai me dizer. Basicamente é isso que essa carta Sinais de Fumaça ela está ensinando, né? Então, se eu fosse sintetizar esse ensinamento, seria assim: eu estou enviando, que mensagem que eu estou enviando para o universo? Eu estou enviando essa mensagem com clareza, né? Ou eu estou enviando para um monte de gente, né? É quase como se fosse assim, eu quero saber uma resposta muito importante. Aí você manda para vários endereços, né? Aí eu falo assim, peraí, você está pegando a energia da sua mensagem, está dissipando, né? Então eles vão falar assim, clareza de intenção, né? Clareza de intenção é algo fundamental para trilhar nesse caminho, né? Quanto mais claro é a sua intenção ou o seu intento, mais fácil é a resposta chegar, né? Então, quando a gente fala assim, o que você quer? Eu quero um grande amor, eu quero ganhar na lota, eu quero um novo emprego, eu quero não sei o quê. Não, peraí, o que você quer? Como é que o universo vai entender o que você quer? Você quer tudo? Qual é a sua prioridade? Né? Então, os sinais de fumaça, ele vai sempre convidar a gente a compreender o que eu realmente quero, o que, que eu estou enviando de mensagem para o universo, né? Será que eu estou realmente, eu tô consciente do que eu estou enviando de informação, de mensagem para o universo? Né? Porque se eu não estou nem consciente do que eu estou emanando, como é que eu vou estar consciente da resposta? Então, os nativos faziam, né, acendiam essas fogueiras, né? Colocavam uma intenção e depois observavam os sinais da natureza, que poderia vir através de várias formas, mas também pelas nuvens, as nuvens que iam se formando, né? Através da fumaça. Existem técnicas, inclusive, de magia, né? O pessoal aí que estuda o scrying, né? Que é você olhar para os elementos da natureza, você faz uma pergunta e olha para a fogueira, e olha para o tronco de uma árvore, e olha e vê as formas que observa. Muitas técnicas oraculares, né? Das tradições que vivem mais perto da natureza, nada mais era do que olhar para a natureza, mas a partir de uma intenção clara. Não precisa ir longe. A gente faz isso também, quer ver? Sabe quando você fala assim, vou pegar o livro, vou fazer uma pergunta e vou abrir e vou ler uma página, né? Isso é uma forma de oráculo, isso é um sinal de fumaça, tá? Guardado as devidas proporções, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Aí ela vai trazer algo, ela conta uma parte histórica, né, bonita, que fala da parte da dominação, né? Então a gente não pode esquecer que essas tradições elas foram colonizadas, né? Então ali ela vai trazer o Vale do Rio Grande, né? Aquela região do Novo México que antigamente era a cidade de Aztlán, uma cidade asteca e antes de ser asteca era tolteca, né? Então uma cidade ancestral muito grande. Quando teve a dominação dos espanhóis, ela conta uma passagem, né? Que a revolução, né? Essa revolução que acontece ela aconteceu a partir dos sinais de fumaça. Então as tribos se comunicaram, né, enviaram, olha, a coisa deu certo, a coisa deu errado, né? Então ela conta essa passagem histórica, né, muito bonita, né, da ocupação das Américas aí, onde os sinais de fumaça foram usados entre as tribos, né? E depois ela vai contar uma passagem pessoal da vida dela, né? A James Sans, para quem não sabe, ela conta essa passagem. Então o que acontece? Ela é descendente indígena direta, mas ela também, né, era descendente de europeu, né? Então ela era uma métis. Então ela tinha essa vida dupla. Ela viveu parte do tempo da vida dela nas tribos, mas ela também viveu na cidade. E na cidade ela passou por muitos problemas, né? Porque, enfim, né, todas as tribos indígenas quando vão para as cidades acabam lidando com os problemas da cidade, né? Que a gente sabe muito bem qual é, porque a maioria de nós aqui
vive na cidade, né? E aí ela vai embora da cidade e depois ela sente que então ela estava num momento muito de crise, né? Onde ela fala, nossa, eu preciso voltar para a cidade, provavelmente para ganhar dinheiro, né? Porque, enfim, nas tribos e a realidade das reservas nos Estados Unidos, gente, é meio deplorável, assim. A gente tem uma visão meio romântica, né? Ah, as tribos indígenas dos Estados Unidos, olha, o que conseguiu sobreviver até os dias de hoje, né, assim, tem um movimento forte de restauração do orgulho indígena, né? Tem uma linha muito bonita que está acontecendo, até na carta do Paul Wall, que nós vamos falar daqui a pouco, vai falar um pouco sobre isso, mas eles passaram por um processo cruel de desmantelação, né? Assim, de realmente, né? Mataram as lideranças, né? Enfim, mataram os costumes. Aqui no Brasil também não é muito diferente, né? A diferença é que a gente tem ainda algumas tribos indígenas brasileiras num nível de preservação cultural até muito maior do que no próprio Estados Unidos, né? Então, é muito comum que os descendentes dos indígenas, né, eles abandonam mesmo as aldeias porque precisam viver, né? A gente vai ver isso nas Américas como um todo, né? Eles vão na cidade em busca de dinheiro, né, para conseguir sobreviver. Então, provavelmente era esse conflito que estava acontecendo com a Jamie, e ela vai lá, né, num lugar sagrado para ela e acende lá a fogueira, né, e começa, né, mergulha no lago lá que ela estava e começa a meditar quando ela vê o avô Takits, né? O avô Takits é um ancestral dela que já tinha falecido, que ela recebia esse espírito, né? Ela dialogava com ele, né? De forma, enfim, nas visões dela. E aí o avô Takits acendia a fogueira, né? Quer dizer, ela já tinha acendido a fogueira, mas na visão dela, ele ia lá e fazia os sinais de fumaça na fogueira, até que se manifesta nas nuvens os quatro totens, as quatro direções, né? O búfalo, o lobo, o urso e a águia, né? E essa parte eu vou ler porque ela se aplica muito para nós nos dias de hoje, tá? Então eu vou ler na íntegra como ela escreveu porque vai servir para todos nós. Fiquei flutuando nas águas quentes do ventre da minha mãe terra, enquanto ouvia as mensagens de meus guias de cura através do meu coração. Primeiro o búfalo me contou que os duas pernas, quem são as duas pernas? Os seres humanos, tá? Então o búfalo me contou que os duas pernas machucavam uns aos outros porque viviam iludidos pelo medo da escassez. Né? Atire a primeira pedra quem não caiu na cilada do medo da escassez, né? Levante a mão, né? Então realmente, né? Parte aí dos nossos grandes dilemas enquanto humanidade, né? E das batalhas e das brigas é porque a gente ainda carrega muito forte, né? Esse medo da escassez. Aí o espírito do búfalo aparece lá na forma da fumaça e fala para ela através do coração dela. Muito importante dizer isso, né? Quando às vezes você lê a Jamie Sams falando, nossa, né? Ela tinha uma mediunidade incrível, via o búfalo que se apresentava na fumaça e vinha, Jamie Sams, escute o grande. Não é assim, né, gente? O coração dela sentia a resposta. Geralmente, 90% das comunicações espirituais elas vêm através do sentir do coração. Não vem através de uma. A não ser quando você está muito, né? E aí a vida precisa desenhar, né? E ela vem e manifesta e fala direto mesmo. Mas, né? É raro isso, porque na verdade dá muito trabalho, né? Plano espiritual ter que vir assim tão empacotadinho, bonitinho, com lacinho, né? Então não é bem assim. Então ele fala através do coração, né? Então o ensinamento do búfalo, né? Que a humanidade, né? Ela, enfim, machuca uns aos outros por conta do medo da escassez. Esses humanos haviam perdido a sua confiança no grande mistério e no campo da fartura. Nossa, que maravilhoso! Mais duas cartas desse livro, a carta do grande mistério e a carta do campo da fartura, né? Então, o que significa isso, né? Se eu estou preso na escassez, é porque eu não estou confiando na vida. E também não estou compreendendo que a vida é abundância, que a vida que a natureza é abundante, que a regra da existência, que a regra da natureza é a abundância, né? É só olhar para o céu e ver quantas estrelas tem, é só olhar, enfim, para tudo que ela produz em abundância, né? A macieira não produz uma maçã, uma semente, um pé de macieira, centenas, né? Quando ela, enfim, quando ela está na natureza. Então, a natureza
da natureza é abundância. E elas representam isso, né? A tradição ameríndia representa isso através do campo da fartura. Então, o campo da fartura significa isso, né? Todos os recursos que a natureza tem para suprir todas as nossas necessidades e das nossas relações e mais um pouco, né? Então, se eu não estou confiando no grande mistério, ou seja, em Deus ou no papel das coisas, né? E que por trás de tudo existe uma ordem, existe uma inteligência maior por trás de tudo, que é o grande mistério, aí só assim eu vou cair na cilada da escassez, né? Então, aqui está a chave. Ela fala, olha, se você não confiar no grande mistério no campo da fartura, você vai cair na cilada da escassez. E você vai se machucar e machucar outras pessoas. Né? Um ensinamento direto, né? Atualíssimo, né? Porque a gente está vivendo ainda, né? Nesse paradigma. Entre da gente mesmo com a nossa vida, a gente com outras relações, entre países, né? Pega aí a guerra da Ucrânia, né? É tudo guerra por recursos, né? Geralmente as grandes guerras são guerras por recursos ou por territórios, né? Enfim, porque não há essa confiança no grande mistério nem no campo da fartura. Eles sentiam necessidade de ficar ligados a algo ou alguém que considerassem importantes, porque viviam inseguros e tinham medo de que seus talentos fossem menores do que o de outras pessoas. Aí depois o lobo tomou a palavra para dizer o seguinte: os verdadeiros abridores de caminhos que habitam o mundo jamais necessitam se vangloriar daquilo que são ou do papel que lhes cabe, né? Olha que necessidade. Por que o lobo veio trazer esse ensinamento? O lobo é o mestre. O lobo personifica o arquétipo do mestre, aquele que vai na frente desbravando os caminhos para mostrar, gente, é por aqui. O lobo, o Pathfinder, né? O encontrador de caminhos, isso fareja os caminhos, tem um instinto apurado, né? Visão apurada, audição apurada. Então o lobo, né, como um animal sagrado, um animal de poder, ele é esse animal que leva a gente para compreender, porque ele foi adiante. Ele já foi primeiro. E o que, né? E por que ele trouxe essa mensagem para Jamie Sans? Porque ela estava num momento em que a credibilidade dela estava sendo questionada, né? Por quê? Ela era tinha parte dos indígenas que falavam para ela, falavam assim, você não é 100% índia, você não devia estar transmitindo esses conhecimentos, né? Então, porque a gente romantiza, não é porque é indígena que é bonzinho, também não é porque não é indígena, entende? Nenhuma generalização cabe aqui. Então ela estava num momento da vida que ela vivia de dar cursos, palestras, vivências, retiros, etc. E ela estava sendo questionada, né? Pelos dois lados. E quando ela ia para o não indígena, né, para os brancos, por assim dizer, para dar os conhecimentos, ela era chamada, sei lá, de charlatã, de bruxa, disso, daquilo, de uma série de coisas. A gente tem que lembrar que a gente está falando isso de mais de 30 anos atrás. Hoje em dia, né, você tem um terapeuta holístico em cada esquina, não é mesmo? Então, né, uma bruxa, um bruxo, nós estamos aqui, né? É mais fácil, que bom, né? Não estamos aí numa inquisição como foi naqueles tempos, né? Não tô menosprezando nem as terapias, nem nada disso, tá, gente? Só tô assim dizendo que realmente não era a realidade. Hoje em dia é normal, né? Normal, você vai, né? Enfim, naqueles tempos não, era uma coisa séria, né? A perseguição mesmo, né? A gente ainda tem, né, um pouco disso ainda aqui no Brasil, nas Américas, é muito preconceito com as tradições indígenas, com as tradições afrodescendentes, com as tradições de bruxaria, com as tradições nativas, isso ainda é uma realidade, mas já melhorou muito. Perto do que foi nos anos 60, 70, 80, nossa, nós estamos num paraíso e a gente não sabe, né? Hoje em dia é comum, né? Mas antigamente não era, então ela era realmente massacrada. E então o lobo vem e fala assim: calma, minha flor, os verdadeiros mestres, primeiro não precisam dizer que são mestres, né? Eles estão muito preocupados em fazer aquilo que eles têm que fazer. Eles não têm tempo para mimimi, né? Tô traduzindo aqui. Basicamente foi isso que o lobo falou para ela, né? A gente não precisa provar nada, né? Não se precisa provar nada e você também não precisa esperar nada de ninguém. Faz lá o seu caminho, continua abrindo caminhos e gente, olha quantos caminhos a James Sans não abriu, né? Ela foi a primeira mulher a publicar o Conselho das Anciãs das 13 Luas, foi, né, pegou esses ensinamentos ameríndios, né, fez esses oráculos, né, as cartas xamânicas, as cartas do caminho sagrado, pegou esse conhecimento e, ó, humanidade, tá aqui, ó, esses presentes, né, nós estamos aqui por causa dela, porque ela abriu esses caminhos, né? Então ela foi uma grande mestre, né? Só que mesmo os mestres, quando são
martelados, né? Chumbo grosso, porque abrir caminho é isso, né? Quem já abriu algum caminho aqui sabe o preço disso, né? Nunca vem fácil, né? Todos os grandes mestres, os grandes guias, eles sofreram por abrir os caminhos, porque no fundo há muita resistência, né? Porque sempre que alguém vai em algum lugar que a massa não foi ainda, a massa vai se sentir ameaçada, né? Porque alguém está mostrando, opa, vocês estão aí, vocês estão ainda aí no seu caminho evolutivo, né? Então a massa se sente ameaçada. Não precisa ir longe, né? Tenta fazer uma grande mudança na sua vida e ver como é que vai ser a resistência dos seus pares, dos seus familiares, dos seus amigos. Muita gente não vai compreender, vai te criticar, né? Porque no fundo você está ameaçando a zona de conforto delas, né? E aí vem o lobo vem dizer: todos aqueles que abriram os caminhos não necessitam nem se vangloriar. Então, assim, não é porque você está abrindo o caminho que você é mestre de alguma coisa, que você é a última bolacha do pacote, né? Que você precisa inflar o seu ego. Mas também relaxa com essa crítica, porque sempre vai existir. Sempre vai ter a crítica, né? Então, isso é um ensinamento do espírito do lobo, né? Quando o lobo está em equilíbrio, ele ensina isso, né? Para quem tem aí um lobo como aliado, né? Quando o lobo ele vai ensinar, segue seu caminho, segue seu instinto, segue seu coração, tá? Eles não têm tempo para dar ouvido para as pessoas que por inveja passam a vida tentando ser aquilo que não são. Que tapinha na cara, né? Maravilhoso. Aí vamos para a águia. A águia também falou comigo e disse que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada por aqueles que atingissem a iluminação através da verdade que vivia dentro dos seus corações. Uau! Lindo! Ou seja, só encontra a iluminação e a realização quando a gente encontrar o caminho a partir de dentro. Claro que é a partir de dentro. Né? Isso não significa que a gente não pode buscar aprender com os mestres, aprender com o outro, aprender com as situações da vida. Claro que a gente pode e deve buscar, como a gente está fazendo aqui agora com a James Sans, de buscar numa mestre, né? E eu aqui de porta-voz, né? De mensageiro. Mas a coisa só funciona quando esse conhecimento vira verdade dentro de nós, né? Então não existe iluminação por tabela. Tem jeito, não tem como. Né? Ah, eu vou encostar ali, quem sabe alguma coisa. Não, o que pode acontecer é a luz do outro me convida a brilhar a minha luz, e aí a partir desse movimento, mas o movimento de brilhar com a luz própria tem que acontecer. Isso só pode ser o ensinamento da águia, porque a águia vai falar sobre a elevação espiritual. A águia é o animal que mais está perto do espírito, né? Do avô-sol. Então a águia tem esse domínio, né? E ela traz a medicina da iluminação, né? Mas a iluminação que só acontece de dentro para fora, quando aquela verdade se torna uma verdade a partir da experiência da própria pessoa, né? Então eu vou trazer aqui um exemplo de um mestre que é um espírito águia, que é Jesus, quando ele fala assim, né? Que, que ninguém, né, vai conseguir chegar ao Pai se não for através dele. Dele não é a pessoa Jesus, dele é o coração dele, né? É tão óbvio. Não é ele, pessoa, CPF Jesus de Nazaré, nascido na Galileia, filho de, às 19h30, parto normal. Não é isso. Né? É através da própria realização, através do seu próprio coração. Né? Então a águia está falando a mesma coisa. Né? A liberdade só pode ser alcançada através daqueles que atingissem a iluminação através da verdade que vive dentro dos seus corações. Lindo isso. Né? Então, ainda que conheça, né, todas as verdades, ainda que se conheça tudo, que se lê todos os livros, só vai ser de fato algo quando virar uma verdade dentro e quando aquilo iluminar de dentro para fora, né? E aí depois aparece o urso e falou da força interior que eu precisava para encontrar, para dirigir bem a minha palavra no meio da cidade grande, longe do ventre da minha mãe terra, né? Então, novamente, um indígena, imagina, que vive lá na sua tribo, com seus rituais, né, com seus costumes, com seu reconhecimento, né? Chega lá, puf, numa cidade grande, Nova York. Meu, quem é você? Né? Você é só mais um. Você é só mais um numa cidade grande. Agora na comunidade, não. Não precisa ir longe.
Pega aí o lugar que você cresceu, o lugar que você vive, o lugar onde você tem a maior parte das suas relações, da sua família, não sei o quê. A gente se sente muito mais seguro. Por quê? As pessoas sabem quem eu sou, elas me reconhecem, eu tenho com quem contar. Agora me tira do meu lugar de conforto e me leva para um lugar onde eu só sou mais uma pessoa, onde ninguém me conhece, onde eu não tenho família, né? E aí vem o urso trazer essa medicina para ela, né? Porque o urso vai falar da força interior. O urso, ele ensina a gente a estar conectado com a terra onde quer que a gente esteja, na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê, tá? Então, o urso traz esse poder de dizer assim, calma, né? A sua conexão com a Mãe Terra está aqui também. Você vai ter essa força, né? E confia nela, né? É, o urso me ensinou que os amanhãs só são encontrados quando cada pessoa busca a força, na verdade, hoje, né? Então, o urso também vai reforçar isso, né? Confia na sua conexão agora, né? Não fica preocupada com o futuro, não. Faz o que você quer, né? Planta o que você quer colher amanhã agora, vive o presente, vive dia após dia, tá? Então, o urso que é esse animal que sabe esperar, né? Que vai, que hiberna no oeste, que hiberna no inverno, né? Enquanto está hibernando, está sonhando com outro mundo. Então, quando percebi que minhas dúvidas haviam chegado à nação dos céus através dos sinais de fumaça e dos cânticos do avô Taquits, tudo isso dentro dos sinais de fumaça, hein? Então, é claro, eu dei uma aprofundada aqui, porque ela traz esse ensinamento que é muito precioso, mas a gente está tudo isso dentro ainda do ensinamento dos sinais de fumaça, né? Então ela vai em busca de respostas, vai para a natureza, o ancestral dela aparece, faz os sinais de fumaça, comunica e ela tem a visão desses 4 animais totens que lembram ela dessas medicinas, né? O búfalo pedindo para ela confiar em Deus do grande mistério e na fartura, na abundância. O lobo pedindo para ela confiar na guiança do mestre interior que ela é, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com nada externo. A águia dizendo para ela experimentar a verdade a partir do próprio coração dela, né? E não, enfim, e não se deixar ofuscar pela luz do outro, né? Lembrar da luz própria dela. E o urso dizendo assim: volta para dentro quando você se sentir enfraquecida, quando você achar que você não tem forças para você enfrentar o que você tem que enfrentar, volta para sua terra interior, né? Que é a medicina dela. Bom, e aí ela fala, a partir daquele momento me senti preparada para mostrar minha verdade ao mundo e para tocar os corações dos meus companheiros duas pernas, né? Dos meus irmãos humanos. Eu não me sentiria mais ferida pelas mentiras e nem precisaria assumir as dores das pessoas que insistem em falar do seu caminhar. O que é falar do seu caminhar? Falar de você, né? De falar do outro, né? É fácil falar do outro, né? Em vez de perceber que o grande mistério só nos criou para viver e manifestar a sua própria beleza. Então cada um tem seu próprio caminho, tem a sua luz própria, ninguém é igual a ninguém, né? Então a gente saiu, começou a se comparar com o outro, volte 2 casas, né? Começou a achar que o outro é melhor, que eu não sou bom o suficiente. Peraí, né? Deus não fez todo mundo perfeito, maravilhoso, imagem e semelhança menos você, né? Então você não é tão especial assim para não ser a imagem e semelhança do Criador. Todo mundo é a imagem e semelhança do Criador, menos eu, menos você? Não. Né? Isso é conversinha da mente, né? Que tá ali desconectada, né? Não está confiando na existência. Então, enfim, nossa, que esse capítulo sensacional. Sinais de fumaça. Ah, sinais de fumaça, né? É só um código Morse. Não. Olha que maravilhoso, né? Bom, então aplicação. Se sai sinais de fumaça na minha leitura oracular, ou se eu fiz lá, abri as cartas do caminho sagrado e saiu sinais de fumaça, o que pode estar querendo me dizer? Primeiro, o que eu estou emanando para o universo? Qual é a minha mensagem? Eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha necessidade, eu sei realmente o que eu estou buscando, né? Que tipo de resposta eu estou esperando do universo? Eu sei quem eu quero ser daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não precisa saber agora, mas eu quero ter essa resposta. Que respostas eu preciso da vida para que ela me ajude, né? Como veio o avô Taquits, né? Quem que é o nosso avô Taquits que precisa chegar, né? Que animais são esses que precisam se manifestar na forma do povo nuvem para me ensinar algo que eu esqueci a respeito de mim mesmo, né? Então, primeira coisa é a minha intenção está clara. Eu realmente sei o que eu estou emanando, né?
E aí também outra coisa, né? Será que eu estou interpretando corretamente as respostas que estão sendo me enviadas? Né? Fazendo um paralelo com Dançando Sonhos, que é o outro livro dela, que ela fala assim: ô grande mistério, será que você precisava me mandar uma enchente só porque eu não prestei atenção na torneira pingando? Né? Então, é um pouco isso, né? Tendo uma clara intenção em mente, você poderá remover as barreiras que o separam de uma ação decisiva e já terá, portanto, vencido metade da batalha. Ou seja, gente, metade da história é saber fazer as perguntas certas. Metade do caminho é fazer a pergunta certa. Né? Enquanto a gente não faz a pergunta certa, a resposta certa não vai chegar. Então, saber fazer a pergunta é fundamental. O que eu realmente preciso agora na minha vida? O que eu estou emanando? Que sinais são esses que eu estou emanando para a vida, para a natureza, para o grande mistério? Né? Para que eu saiba ler a resposta quando ela chegar. Ok? Nossa, aliás, essa sequência das cartas de hoje é sensacional. Próxima carta. Fogueira do Conselho. Então tá aqui, né? Os anciões em torno do fogo sagrado. E a poesia, né? Anciões reunidos, fogo da luz da sabedoria, palavras, decisões, conclusões ao longo da noite. A fogueira do conselho é definitivamente uma das coisas que a gente deveria ter na nossa sociedade moderna atual, né? Eu acho um absurdo a gente não ter fogueira do conselho, de verdade. Por quê? Que é uma fogueira do conselho? Não existia só um tipo de fogueira do conselho, né? Existem vários tipos de fogueiras do conselho, ou seja, são esses momentos onde reúnem-se as pessoas mais sábias da tribo de uma determinada categoria, né? Então tinha a fogueira do conselho dos guerreiros, tinha a fogueira do conselho de cura, né? O que é uma fogueira do conselho de cura? Nada mais é do que um estudo de caso, né? Junta lá os curandeiros e fala: olha o que está acontecendo com o fulano, o que vocês acham que eu devo fazer? Bato o tambor, sopro o cachimbo, mando não sei o que, faço tal. O que eu faço, né? É quando junta lá os curandeiros e discutem o que precisa ser feito, né? Para curar um caso específico, uma pessoa específica, curar a comunidade, curar o espírito da comunidade. Então, isso é o fogueiro da cura. Tem a fogueira das mulheres, né? Quando as mulheres se reuniam para discutir essas questões, né? A fogueira dos anciões, que geralmente, né, era a fogueira mais respeitada, a fogueira dos chefes, das anciãs e dos anciões, né? Por quê? Para tomar grandes decisões, então os ameríndios tinham e têm até os dias de hoje, tá? Não é um hábito que está totalmente perdido, ainda acontece. Eles têm esse hábito de juntar os mais velhos da tribo para saber, e aí, o que nós devemos fazer em determinada situação? Né? E nós perdemos esse hábito. Né? A gente terceiriza as nossas grandes questões para os tribunais, né? Os advogados aí do grupo. Né? A gente terceiriza, e não que esteja errado, porque imagina, né? Fazer uma fogueira do conselho para qualquer problema que aparece, né, de necessidade jurídica, seria impossível. Mas para grandes questões a gente deveria, né? Quem são as pessoas que a gente elege na nossa sociedade que seriam capazes de sentar numa fogueira do conselho? Porque para você sentar numa fogueira do conselho, você tinha que ser uma pessoa impecável, né? De virtudes, de ter uma vida de virtudes, de ter uma vida onde você, né? A pessoa tem que ter valor, né? Ela tem que ter mostrado que ela viveu uma vida com honra, né? Que ela cumpriu as leis da vida, né? E que ela venceu nessas leis da vida. Então ela é alguém que é capaz de sentar. Então era uma grande honra. E a palavra do conselho era definitiva, né? Então a palavra de uma fogueira do conselho, ela poderia definir, inclusive, se uma pessoa poderia ser expulsa da tribo ou não, né? Então, vamos dizer assim, a fogueira do conselho é um pouco o que o juiz é hoje na nossa sociedade moderna atual, né? Então, o juiz é a palavra final. O juiz falou, está falado. Então, só que quando a gente tem questões, né, de necessidade de outra ordem, de uma ordem mais profunda, você vai lá levar para o seu juiz, é o juiz, né?
tô passando por um processo. Não, a gente não tem essa liberdade. Ou muitas vezes a gente perdeu isso até mesmo na nossa própria família, né? Muitas famílias ainda têm esse hábito de juntar todo mundo para discutir o que vai acontecer, ouvir todas as partes, né? Então a gente perdeu esse hábito de criar esses momentos para ouvir a sabedoria dos mais velhos e a partir dessa sabedoria tomar decisões. Então a gente perdeu isso, infelizmente. A não ser que a gente viva dentro de uma comunidade mais tribal, mais xamânica, né? Que isso ainda acontece, mas em geral nós perdemos esse costume e isso, gente, nossa, era uma das coisas mais importantes. Por quê? A fogueira do conselho, além de ser um momento onde seria escutado a sabedoria dos mais velhos, era ali também, né, digamos assim, eles rezavam, tinha todo um protocolo, né, de reza para garantir que estava todo mundo limpo, purificado. Essa cerimônia vinha junto com uma cerimônia do bastão da fala, que foi uma das cartas que nós já falamos aqui, né? Ou seja, todo mundo ali tinha direito à voz e a voz de todo mundo seria respeitada, né? Então eles esgotavam, passavam ali e por isso ficavam horas a fio, às vezes a madrugada, à noite adentro, discutindo uma questão, né? Recebendo sonhos, recebendo insights, e muitas vezes o vidente do grupo, ou a vidente do grupo, né? Quando vinha uma resposta, vinha uma coisa do plano espiritual, aquela palavra era definitiva. Ou seja, a fogueira do conselho não era somente um conselho jurídico, era uma plataforma para as mensagens espirituais chegarem até a sociedade. Ou seja, ela tinha um caráter espiritual também. Além de ter o caráter de ouvir os mais velhos, os mais sábios, também tinha um momento, porque eram os mais velhos, os mais sábios, que saberiam interpretar as mensagens do divino. Né? Então, se a gente pega hoje as nossas decisões políticas, quem está à frente disso? É uma fogueira do conselho? Né? São pessoas capacitadas para ouvir o que o divino quer de nós? Não são. Né? Em geral, não são. Seja de A, de B, de C, de D, em geral, não existe essa estrutura espiritual, né? Não existe essa, essa necessidade de serem pessoas totalmente honradas, né? Capazes de estar à frente dessas decisões, né? Que tem uma vida de impecabilidade. Né? Então, a fogueira do conselho é esse momento que garante que as decisões vão vir a partir de uma sabedoria superior, que vem não apenas da sabedoria dos mais velhos, mas também do grande espírito. Né? Então, olha quantas coisas a fogueira do conselho não fala. Né? Então, sobre merecer estar nesse lugar de decisão, né? Honra aos costumes e aos ritos, né? Então, a partilha do cachimbo, né? Para que haja paz, as rezas todas que eram feitas, né? Para que todo mundo pudesse ali colocar o seu sagrado ponto de vista, ancorar a sua magia, né? Todo mundo ali fazer parte, né? Contribuir para o bem coletivo. Então, a fogueira do conselho ela está ligada ao bem coletivo. A nossa sociedade hoje não nos ensina a pensar em coletivo, ela nos ensina a pensar no ego e no indivíduo, o meu, né, o meu crescimento, o meu bem-estar, a minha cura, mesmo na espiritualidade, a minha cura, o meu bem-estar, o meu nananã, não se ensina a pensar no coletivo, né? Porque se ensinasse a pensar no coletivo, ia ter que se dissolver o papel das importâncias dos pequenos eus, né? Então, a palavra de uma fogueira do conselho não era a palavra de fulano, de ciclano, de beltrano. Nossa, como ele é uma pessoa sábia, importante. Não, era a palavra do coletivo. Só que essa palavra do coletivo, para ela ser validada, ela precisava ter alguns aspectos, né? Então, o que eu acho mais bonito, assim, dentre todos os aspectos que a fogueira traz, né, é essa questão das virtudes, como as virtudes eram e são ainda, né, porque os conselhos continuam, eles eram muito mais ancoradas, né? E olha que bonito, eles não escutavam só, olha só, invocava-se as quatro direções, a grande mãe, grande pai, grande mistério, os animais, rogava-se pela iluminação, pela inocência, confiança, conhecimento interior, introspecção, sabedoria, gratidão, os dons trazidos pelos anciões. Olha quantas virtudes numa fogueira do conselho. Depois invoca-se a presença dos parentes que são as criaturas, ou seja, eles também estão interessados em ouvir a natureza, né?
não são só as necessidades, as demandas humanas, né? Então eles invocavam, ainda que você acredite que é só simbólico. Ah, mas como é que a andorinha vai falar na fogueira do conselho, né? Ainda que você não acredite que o espírito dela podia ali inspirar os anciões, mesmo que seja simbólico, poxa, eles abriam direito de voz e de fala para a natureza, né? Invoca-se a presença dos parentes que são as criaturas, representadas pelos seres com asas, os quatro patas, os sem patas, os rastejantes, os de barbatanas, né? O povo pedra, o povo em pé, ou seja, as árvores, o povo nuvem, o avô sol, a avô lua, todos são convidados a fazer parte da fogueira do conselho. Uau! O que aconteceu com a nossa humanidade que os nossos conselhos só chamam os humanos? Né? Aonde foi que a gente perdeu a rota que a gente não quer saber, né? Por quê? Claro, né? Você quer saber, ah, vamos construir onde esse novo shopping? Vamos construir em cima da floresta? Vamos construir em cima daquele bairro daquelas pessoas pobres? Onde vamos construir, né? Se eles convidassem o espírito da árvore para falar, o espírito de todas as tribos para falar, e aí, será que a decisão, né? Então, na verdade, eu estou fazendo, claro, um paralelo bem grosseiro aqui, mas para a gente trazer essa reflexão, né? Como que as nossas decisões na sociedade moderna atual são tomadas hoje? Que tipo, que é levado em conta? Quais necessidades de quem? Necessidade do povo mineral? Necessidade do povo vegetal? Necessidade de outras tribos que não a minha? De outras raças que não a minha? Né? Então, isso com certeza não acontecia, né? Aí ela vai falar, né, de toda essa. Ah, ela inclusive fala que quando o Benjamin Franklin e o Thomas Jefferson, né, eles visitaram a Confederação de Pais Iroquesa, inclusive ela existe até hoje, né? Depois, se vocês tiverem interesse, dá um Google aí. A Confederação de Pais Iroquesa, ela surge junto, é, né, com os direitos humanos, né, a Carta Universal dos Direitos Humanos lá nos Estados Unidos, né, porque eles vão ver como é que os anciões iroqueses faziam para se inspirar, né, para desenvolver, né, enfim, os seus princípios éticos ali, né, porque de fato é um exemplo de ética assim fenomenal, né? Então, ao final de cada reunião do conselho é realizada uma prece de gratidão, seguida de uma refeição, de um banquete, depende do propósito do encontro. Né? Há ocasiões em que as tomadas de decisões são muito importantes, porque toda uma nação, todo o destino da nação seria tomado a partir dali. Decisões muito importantes. Né? Então, quando era chamada uma fogueira do conselho? Quando os colonizadores começaram a chegar e destruir completamente a vida dessas nações, eles se reuniram, falaram: e aí, o que a gente faz? Luta contra, cede, o que a gente faz? Né? Porque eles chegaram com 30 mil revólveres, cavalo de último tipo, e nós estamos aqui com o nosso arco e flecha. E aí, né? O que a gente faz? A gente dança conforme a música, a gente foge, a gente ataca, fogueira do conselho. Casos de crimes, grandes crimes também numa tribo, chama a fogueira do conselho, porque aí você ia ouvir todas as partes envolvidas, né? Muito bonito isso também. Então, o destino do coletivo, novamente, né? O coletivo. Então, o bem comum, né? Esse entendimento do bem comum ele está muito frágil nos tempos modernos, né? Então, uma forma da gente resgatar isso é através da fogueira do conselho, né? E aí, né, o Conselho das Nações, que é um conselho, um grande conselho, né? Seria aí, né, formado pelos videntes, pelos xamãs, pelos historiadores. Ela fala que tem conselhos onde mesclava também os jovens para ouvir, né? Muitas vezes os jovens que estavam ali antenados com novas coisas que os antigos já não tinham mais condições de entender, né? Então eles abriram também para os jovens falar e falava que quando abria para o jovem falar na fogueira do conselho, ele tinha a mesma voz e voto, né? Então eles compreendem o papel de cada um, né? Das gerações. No decorrer do processo de tomada de decisão, muitos aspectos são levados em consideração, os pontos de vista de cada um, e se durante, né, alguém tem uma visão ou um sonho de cura, isso era respeitado como decisão final, né? Que é o que eu estava falando. Então a voz do divino, ela é a palavra final. Não é a voz do chefe mais importante, é a voz do divino, que pode vir através, sei lá, de alguém teve uma visão. Né? Então, quando ele estava em período de fogueira do conselho, porque às vezes a fogueira era um gesto, né? Ah, vai ter tal das 19 às 22, né?
Mas não, era assim, eles entravam em fogueira do conselho e ficava até sair a resposta. Isso podia levar dias. Por isso que eles falavam assim, né? Olha, vamos ficar aqui até a gente chegar numa conclusão. Né? Então eles tinham tempo de amadurecer, eles tinham tempo de dormir com a pergunta e sonhar com a resposta. Né? E é algo que a gente também não tem, porque a gente quer tudo para ontem. As respostas têm que vir muito rápido. Né? E o objetivo principal é sempre a vitória do povo, né? A paz do povo, a paz maior. Né? E aí ele fala: quando alguém convoca uma fogueira do conselho, precisa ter a coragem de aceitar plenamente as decisões que foram tomadas, né? Então, se alguém não está agindo corretamente com relação ao vizinho e recebe o julgamento, você tem que acatar, né? Então, é uma forma também de garantir uma justiça muito mais divina, né? E muito mais coletiva, não a justiça de apenas alguns. Então, é uma forma muito democrática, né, de tomada de decisão. Eu vou ler aqui. Quando se observa o modo como os nossos ancestrais tomavam decisões democráticas em suas reuniões, percebe-se um grande sentido de unidade. Sempre que o bem de todos é colocado acima do bem de poucos, o povo todo lucra e tem-se assegurado um futuro pleno de abundância para todos. Através desses ensinamentos se percebe que só quando o povo inteiro está bem, cada indivíduo pode estar realmente bem. Olha que coisa linda. Dentro dessa visão estão englobadas todas as raças e todos os credos, já que o avô Sol brilha para todos. Respeitamos o valor de cada indivíduo e reconhecemos a necessidade de nutrir todos os seres. Assim, os talentos de cada um, que cada um possui, pode dividir com o mundo, né, vai alimentar o povo. Quando essas diretrizes forem seguidas por todos, os filhos da terra conseguirão finalmente romper os grilhões da desigualdade e da ditadura. E aí a gente pode dormir feliz, né? Porque depois desse ensinamento acabou, né? Acabou, assim. Qualquer coisa mais maravilhosa do que isso, tá? Mas eu vou acabar com o Paul Wall, né? Poderíamos acabar aqui, porque, nossa, depois desse último parágrafo, dificilmente a gente vai ler algo mais bonito. Mas vou fechar aqui na carta 25, que é a carta do Paul Wall, que na verdade está na mesma linha, né? Na verdade, vamos ver. Aqui já são 10 para as 9. Mas a gente está numa sequência de cartas que vai falar muito sobre o coletivo, sobre a importância do coletivo, né? Então, aqui nós temos a carta do Paul Wall, e aí tem um índio engraçadinho, com uma peruca engraçadinha, com umas coisas na mão, e aí vem o poema. Reunião de tendas, novos e velhos amigos, trocas de ideias contadas e recontadas. Um cobertor por uma cesta, um cavalo como prêmio, corridas e danças até o sol raiar, trocando as coisas boas da vida que cada um traz, deixando cantar as cordas da alma de nosso povo. Bem, Paul Wall vai falar sobre o espírito das tribos, o espírito comum que nos une, né? Paul Wall é um festival indígena que ocorre até os dias de hoje, que era a grande festa, é uma festa intertribal, né? Então tinha as festas familiares, as festas tribais e as festas intertribais, ou seja, todas as tribos se reuniam para celebrar, trocar, né? Trocas comerciais, festas, casamentos, rituais, né? Nossa, então era uma grande. Aliás, isso é muito comum entre os povos indígenas. Os povos indígenas, todos, sem exceção, trabalham na forma de festivais, né? Onde nesses festivais tem tudo. Por quê? A vida não era assim, toda fragmentadinha. Isso aqui é religião, isso daqui é comércio, isso daqui é não sei o que, igual é hoje. Não, é tudo junto, né? Então, o mesmo festival onde tinha um casamento, do outro lado estava acontecendo um rito fúnebre, do outro lado estava acontecendo os ritos de irmãos de sangue, né, de parentesco, no outro lado estava acontecendo as competições de dança, que ocorrem até os dias de hoje, né? Então era uma grande festa. Vinha todo mundo para aquele lugar que era erigido, né? Tinha lugares onde sempre ocorria o powwow e tem também o conceito do powwow itinerante, né? Cada ano num lugar. É um grande congresso, uma grande festa, né?
E eles se preparavam o ano inteiro para os powwows, né? Porque muitas tribos, as pessoas não podiam casar com pessoas da mesma tribo, então era lá que a pessoa ia conhecer a sua mulher ou seu homem, né? Nessas tribos que eles muitas vezes, enfim, na minha terra crescia abóbora, mas não crescia milho, então eu esperava, levava um monte de abóbora no powwow e lá eu trocava pelo milho, né? Então as trocas comerciais, as trocas culturais, os encontros entre os cabelos trançados, né? Ou seja, os sábios queriam trocar os conhecimentos das tribos, né? E falar, como é que você faz tal ritual? Ah, eu faço assim. E o seu tambor, ele é de pele de búfalo? Como é que é seu tambor, né? Então era mais ou menos assim, ele sentava lá o conselho das anciãs, iam trocava várias coisas, né? Então é um grande festival e isso restaurava a alma do povo. E isso até hoje. Se você der um por Instagram, powwow, você vai ver os powwows até os dias de hoje, né? E são esses momentos em que a fé no povo indígena é restaurado, porque é isso, né? É aquele momento que eles lembravam que eles eram uma só humanidade. Vou fazer aqui uma comparação completamente grosseira, mas que está em tempo, que nós estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Então, qual que é o nosso grande festival que a gente se unifica enquanto humanidade e que todos os países um joga contra o outro, né? E que não é uma guerra, porque hoje a gente está aí nas grandes guerras lutando contra. Então, as Olimpíadas, as Copas do Mundo, elas vêm ocupar um lugar na alma da humanidade, né? Que é um lugar que a gente tem uma carência, né? Porque qual que é o momento que a gente para tudo para falar, nós somos uma só humanidade, vamos sim disputar um com o outro, mas vamos brincar, né? Vamos fazer jogos, vamos fazer competições, mas que são respeitadas, que são honradas. Isso um pouco a Copa do Mundo vem dar uma substituída. Claro que tem aí as coisas da FIFA, né? Claro que tem aí o efeito pão e circo, né? A gente sabe disso, mas tem um aspecto de espírito de humanidade, que esse, na verdade, era o significado maior por trás das Olimpíadas, lá atrás, quando a gente restaura lá na Grécia o porquê das Olimpíadas, era isso, né? Um momento de paz, né? Então não vamos fazer guerra e vamos fazer jogos para ver se a gente não restaura o espírito da humanidade, né? O Paual faz isso com as tribos ameríndias. Então aquele momento que para tudo, vamos todo mundo para lá e vamos trocar e vamos casar e vamos comerciar e vamos fazer ritual, né? Então os guerreiros contavam seus golpes, ou seja, né? Contava-se sobre quais foram os desafios que foram vencidos, N situações, né? Então é um grande caldeirãozão de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários dias, né? E aí o povo voltava de lá fortalecido, né? Fortalecido tanto do ponto de vista material quanto também espiritual. Então, a palavra-chave para entender o Poal é fortalecimento coletivo material e espiritual, né? Quantas vezes a gente não se sente sozinho na nossa jornada de vida? Né, enfrentando as nossas batalhas, e aí a gente vai para o encontro de almas afins, de amigos ou de familiares e fala assim: agora consigo passar mais um tempo da minha vida, né? Consigo enfrentar mais as batalhas de lado, porque a gente foi lá e se encontrou, e se reconheceu, e aprendeu, e trocou com o outro. Então, a importância do coletivo, a importância da tribo, a importância da comunidade, né? Então, a vida comunitária aqui, eu moro em São Paulo, capital, né? Uma cidade de milhões de pessoas e milhões de pessoas solitárias. Por quê? A gente tá, né, mora no formigueiro, mas ninguém conversa, a gente não celebra junto, não canta junto, não toca junto. Aí, claro, tem as exceções, aí a gente vai formando os grupos de afinidade, né? Mas a gente não tem mais isso, né? E quando tem, é pervertido, né? Então, quando a gente tem aí as coisas que mobilizam as massas, né, que nos unificam, enfim, ela começa a ser utilizada como para outras finalidades, né? Então, ela é corrompida, né? Então, o powwow é uma cerimônia coletiva de comunidade que não foi corrompida, né? Mesmo que tenha as trocas comerciais, mesmo que tenha o fator dinheiro, né? Então, a gente está falando de algo muito lindo mesmo, tá? As noites do powwow eram preenchidas pelas danças que encenavam os atos de bravura, né? Algumas noites dedicadas às histórias das tradições contadas pelos cabelos trançados, né? Que são esses grandes contadores, os historiadores das tribos,
qualquer motivo para a celebração era compartilhado. Então, sabe aquela frase bonita, né? A felicidade só é felicidade quando compartilhada. Isso é uma realidade, né? Mas eu vou compartilhar onde? Né? No Natal? Agora a gente está chegando perto do Natal. Será que o Natal consegue restaurar, fazer esse princípio de união, de família, para quem segue o Natal? Ou será que virou algo mais, enfim, né? Então, esses ritos coletivos, eles são fundamentais para a gente restaurar a alma de um povo, né? Você quer destruir um povo, destrói a alma do povo. Muito mais do que destruir fisicamente é você destruir por dentro, né? Por isso que o Pauau, durante uma época em que os colonizadores lá nos Estados Unidos, eles entravam nos Pauau e proibiram, né? As danças do sol que ocorriam dentro do Pauau foram proibidas durante muito tempo, né? Então, tudo para que esse povo pudesse ser dominado, né? Então ela termina, né, o capítulo falando que hoje em dia os powwows, né, os encontros estão acontecendo, né, estão voltando com tudo e estão mesmo, né? Então essa coisa do Indian Pride, né, tá bem forte nos Estados Unidos, né? Mas ainda é muito incipiente, né? É como se fosse assim, uma tentativa de restaurar algo que teve sim um apogeu de civilização, né? Então a cultura ameríndia, as culturas ameríndias, ela teve um apogeu de civilização muito grande, né? Só que esse tipo de povo, com esse tipo de valor, ele não serve muito, ele não encaixa muito no mundo atual que a gente vive, né? Com as regras, né, econômicas, enfim, que a gente vive, né? Porque aqui vai precisar de outras coisas, né? Então não é interessante que os powwows sejam tão assim espirituais e culturais, né? Bom, aí ela termina dizendo, né, dos guerreiros do arco-íris novamente, né, que, olha só, né, um soldado fica sempre do lado de fora do seu espaço sagrado e acaba lutando contra outras pessoas ou contra ideias diferentes das suas. Tá falando de um soldado normal, né? Mas os guerreiros do arco-íris também permanecem no limite externo do seu espaço sagrado, porém voltam-se para dentro, confrontando dentro de si próprios os elementos que o impedem de honrar todos os caminhos igualmente, vendo-os como se fossem um só. A reunião dos guerreiros do arco-íris simboliza a renovação, que assinala o renascimento da tribo sobre a terra. Os tambores que falam já estão rufando, conclamando o povo para o grande powwow. Então ela termina dizendo que, na verdade, a gente precisa resgatar o grande powwow. Que grande powwow é esse? O grande powwow da humanidade, que reunirá todos os filhos da terra de coração generoso que estejam dispostos a compartilhar sua vida com a dos seus irmãos. E aí, né, vem a aplicação da carta. Então, quando sai o Powwow, né? Então, primeira coisa, ele vem falar sobre a restauração do espírito de coletividade. Eu não sou sozinho nesse mundo, eu não vim para cá sozinho, então vai celebrar, vai se juntar com as pessoas que você tem afinidade de alma, né? Vai se juntar com os seus, vai procurar sua tribo, né? Vai procurar sua turma, vai mesmo. Ah, vai procurar sua turma? Ai, vou, graças a Deus, graças aos deuses, vou mesmo, porque a minha turma me ama, me reconhece, né? Eu posso partilhar minha vida sem medo, eu posso ser quem eu sou, não é isso? Então muitas vezes a gente precisa, a gente tá, né, vai se sentindo, vai fraquinho, vai murchando por dentro, vai procurar sua tribo, vai procurar sua turma, isso é o powwow, e vai lá fazer trocas comerciais, trocas, né? Vai namorar, enfim, vai fazer o que for necessário, mas você está entre os seus, né? Então, é um momento de você buscar ajuda do coletivo, de estar entre amigos, de estar entre pessoas que você ama, de estar com família, de fazer coisas que fazem parte para nutrir o seu espírito. Tudo isso é o simbolismo do powwow, né? E trazendo esse espírito de renovação. Então, eu fico muito feliz quando vem a carta do powwow numa tiragem minha, né? Porque eu falo, nossa, que gostoso, né? Porque powwow só fala de coisa boa. Fala de amizade, fala de alegria, fala de expansão, fala de apoio mútuo, de ajudar e ser ajudado, né? E tudo isso faz com que a gente restaura, porque no fim, gente, nós estamos falando de uma coisa, da unidade, né? De sermos humanidade, de sermos um só povo, de sermos uma só nação. Né? E é disso que se trata a gente aprender a estar aqui, viver em sociedade, porque se fosse para vir sozinho, a gente vinha numa ilha deserta. Se fosse para vir todo mundo igualzinho, siamês, era tudo uma colônia de pólipo, mas não somos seres humanos, né? Então, aprendamos com isso, né? Com essa beleza, né? Que é poder estar aqui em coletivo
e viver e sonhar junto, tá? 9 horas, e então eu vou parar aqui a nossa aula das nossas cartas e vou abrir para quem está assistindo comigo no YouTube, eu agradeço a presença. E para quem está comigo aqui presencial no Zoom, eu vou parar a gravação para que a gente siga aqui trocando mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos e a gente encerra o estudo de hoje, tá bom? Gratidão, Pilamaya Rei, Omitaka Yassin. E vamos que vamos, finalizando aí esse ano de 2022 com essas cartas incríveis. Beijo no coração.